eu sempre digo, o programa Planeta Delas tem como objetivo principal motivar e incentivar o empoderamento feminino, através das histórias de vida das mulheres que são entrevistadas aqui no programa. E hoje vocês vão conhecer a nossa convidada, Cláudia Ferreira. Vão conhecer a história dela, que com certeza vai inspirar muitas de vocês que estão aí do outro lado. Muito prazer, muito bem-vinda ao nosso programa, ao programa Planeta Delas, né? Aqui, esse programa é meu, é seu, é de todas as mulheres. Muito bem-vinda. Seu nome não deveria ser Cláudia, deveria ser Superação, né? Vocês vão conhecer a história dela, de luta, né? De violência, de superação e também de muito sucesso. Qual que é a sua idade? 45 anos. Então, Cláudia, onde você nasceu? Eu nasci no Pará. A cidade onde eu nasci nem tem no mapa, então onde eu fui registrada foi em Marabá, uma cidade do Pará. E atualmente você mora em Cuiabá, né? Como aconteceu a sua vinda para cá, para Cuiabá, Mato Grosso? Aos 4 anos, meu pai se mudou para Peixoto de Azevedo, uma cidade no interior do Mato Grosso, e lá a gente viveu por 15 anos. E ele se separou da minha mãe, onde a minha mãe deixou 3 filhos pequenos com ele. Ele sempre cuidou da gente, mas ele começou a beber muito devido à separação. E aí a gente se mudou para Cuiabá. Eu morei em Peixoto de Azevedo até meus 15. Aí com 17 anos eu vim para Cuiabá, grávida, né? Fui mãe solteira aos 17 anos. 17 anos. Isso. E você estava me falando, Cláudia, que houve um momento da sua vida que você se viu envolvida com as drogas, né? Aos meus 17 anos, logo que eu tive a minha filha, quando a minha filha tinha, acho que 1 ano, menos de 1 ano, acho que ela tinha uns 3 meses na realidade. Então eu me envolvi com droga, conheci o mundo das drogas, onde eu ia muito para a rua e meu pai, além de cuidar dos filhos, ele ainda cuidou da minha filha, porque muitas vezes eu falava, filha, eu vou ali e já volto, eu voltava depois de 2 semanas, 3 semanas. Cláudia, esse assunto é pesado, né? Você pode, até para orientar, para dar um alerta para os pais, né? Como você teve acesso, como foi a sua primeira vez do contato com as drogas? Amizades. Como meu pai trabalhava muito, eu não tinha uma mãe por perto, então eu tinha toda a liberdade. Meu pai era um pai muito amoroso, meu pai era muito carinhoso, então ele me dava muita liberdade. Então essa liberdade fez com que eu conhecesse amizades. Não são amigos que te levam para o mau caminho, mas eles te incentivam. Então, um ditado que fala, diz com quem tu andas, que eu digo quem tu és, é um ditado muito verdadeiro. Porque as amizades influenciam a você, principalmente quando você tem uma cabeça influenciada. Jovem, inexperiente. Faz por achar bonito, faz por... Ou a sensação de pertencimento, isso, né? Querer ser igual. Para querer ser igual, para você ser aceita naquele meio. E aí acaba usando. Isso. E que tipo de drogas você usou? Você pode falar? Posso. Eu fui usuária de crack durante 20 anos. 20 anos? 20 anos. Então, poderia dizer que aquela ideia de que quem está nesse mundo das drogas não consegue sair, você é uma prova viva que há possibilidade, que é possível. É possível sair, mas, como eu sempre falo, não é fácil. E eu vejo muita gente culpando a pessoa, não sai porque não quer, ninguém quer continuar naquele mundo. Só que eu falo, nunca experimente uma droga, nunca coloque na sua boca. A partir do momento que você colocou na boca, é um mundo quase sem volta. É muito difícil. Não é impossível, mas é quase impossível. E o que motivou, o que fez com que você saísse, que você conseguisse largar as drogas? A minha profissão. Sua profissão. A minha profissão. Então tá, vamos voltar. Você, aos 17 anos, conheceu o mundo das drogas, teve uma filha, né, Era mãe solteira. Depois me casei novamente. Nesse casamento, eu vi um casamento de violência doméstica. Durante 7 anos, eu apanhei do pai das minhas filhas, que eu tive mais 2 filhas.
E durante esse tempo que você estava casada, sofria violência, né, física do seu ex-marido, né? Mas você ainda continuava no mundo das drogas? Os dois. Os dois. Então você estava vivendo um momento de obscuro na sua vida. Mas eu também, o que eu falo, eu também tinha muito medo. Quando eu perdi o meu pai tinha 54 anos quando ele morreu. Você tinha 24, 25 Você era bastante jovem, né? Mas quando meu pai faleceu, foi uma das coisas que me deu força, foi me separar, porque eu apanhava muito. Então, quando meu pai, mesmo que eu mentia para o meu pai, eu ainda tinha uma segurança, eu ainda tinha uma proteção. A partir do momento que meu pai faleceu, que eu perdi o meu pai, eu também tinha que tomar de conta das minhas filhas, eu tinha que ter um emprego, eu tinha que trabalhar. Eu nunca tinha trabalhado na minha vida. Então você dependia do seu marido na época? Do meu marido e do meu pai. Entende? Então, meu pai morreu, aí eu tive que ficar dependendo de uma pessoa onde eu apanhava. Porque até meu pai morrer, meu pai ele me ajudava, ele me dava dinheiro, ele cuidava das minhas filhas. A partir do momento que meu pai morreu, eu era dependente somente desse homem. Você tinha um suporte do seu pai que, de repente, você viu sem ele? Sim. E foi essa morte que me deu força para minha separação. É um momento de dor e de tristeza. Acabou por fortalecer você para sair das drogas. Sair das drogas. E aí foi aonde, fazendo unha, eu me encontrei uma profissão fazendo unha, né? É uma profissão que eu amo, que muitas pessoas falam assim, nossa, manicure é para quem não quis estudar, ser manicure é para quem... Toda profissão, ela depende de você, ela te leva aonde você deseja alcançar. E eu queria sempre mais. Então, mas me conta, qual foi o momento que você, tipo assim... Era um dia, era uma segunda-feira, era um domingo e meu marido me bateu, sofri mais uma vez, né? Passei por um momento de violência. Um mês depois que meu pai morreu. E aí você decidiu? Decidi separar. Como que isso aconteceu? Então, minha filha chegou em casa, ele tinha me dado uma surra muito grande, eu estava desmaiada, me bateu de facão, assim, minhas costas estavam toda lapiada de facão. Ele bateu em você com facão? Ele me batia de todas as formas, né? Me batia com facão, com a mão. E você procurou alguma vez a polícia? Não. Você nunca fez um boletim de ocorrência? Não, naquela época, no meu bairro, ele era um cara muito conhecido por ser... Qual bairro que era? 3 Barras. 3 Barras. Isso. Ele ainda é vivo? Ele é vivo. Hoje ele vive né? Hoje ele é bem... Ele não tem uma casa. Eu não gosto de falar desse assunto porque... Tá bom. Mas aí você está me dizendo como que isso aconteceu. Em que momento você se libertou? Falou, eu vou dar um basta. Hoje é um domingo e eu não quero mais esse homem na minha vida. Um mês depois que meu pai morreu, assim, tipo, dia, eu não vou lembrar, mas foi um mês depois que meu pai morreu, faleceu, eu falei, eu não quero mais isso pra mim. E aí eu decidi... Para suas filhas também, que via tudo, presenciava tudo. Pra ninguém. Ele era um pai muito bom. Né? Eu não posso falar ele como pai. Como pai, ele era maravilhoso. Mas não era bom para suas filhas. Mas ele não era bom para ver a mãe né? apanhando sempre. Então, quando fez um mês que meu pai faleceu, eu falei, meu pai morreu em novembro, foi mais ou menos em dezembro, eu decidi me separar. E ele tentou matar, ele tentou bater, ele tentou fazer tudo, mas eu tinha decidido a não viver mais aquele mundo. E até então você era uma moça que fazia unhas. Era uma manicure. A partir do momento que meu pai morreu, eu passei a fazer profissionalmente. Até então você não... Não tinha profissão, não fazia nada. Tudo foi a partir do momento que meu pai morreu. É uma coisa que eu sempre falo assim. É uma dor muito grande quando eu perdi meu pai. Foi a pior dor da minha vida. Por outro lado, você se agigantou. Eu falo que Deus escreve certo por linhas tortas. Essa dor fez com que eu crescesse, fez com que eu aprendesse a cuidar das minhas filhas, coisa que eu nunca tinha feito, cuidar das minhas filhas, ter responsabilidade, entendeu? Então, a partir do momento que eu perdi meu pai, eu passei a querer tomar de conta das minhas filhas, a querer ter uma profissão, a querer ter responsabilidade. Mas não foi fácil, não era fácil, não por causa do marido, mas por causa das drogas mesmo. E até quando você se separou do seu marido, você ainda... Continuei. Eu trabalhava, comecei trabalhando no salão no centro, em um salão mais... Como funcionária. Como funcionária. Uhum. Trabalhei nesse salão durante 5 anos. De lá eu recebi o convite para vir para o salão, que na época ele era muito conhecido, Salão Helena. E então eu trabalhei 7 anos nesse salão, onde conheci todas as clientes que você possa imaginar de classe média social alta.
Só que elas nunca souberam que eu era dependente química. Era uma coisa que você se Era uma envergonhava. coisa que eu me envergonhava muito. E eu trabalhava, às vezes eu ficava até 5, 6 horas da manhã me drogando. E aí eu dormia das 5 às 9 horas da manhã, o horário de eu entrar era 9h45, eu acordava 9h45 e eu tinha quase que um ritual. Tinha uma vasilhinha que eu colocava água, aquele pó descolorante, água oxigenada, e eu lixava os pontos dos meus dedos, colocava minha mão dentro daquela vasilha para tirar as marcas que ficam amareladas dos dedos, para mim ir trabalhar. E eu tomava muito energético o dia inteiro. Para que as pessoas não vissem. Para que as pessoas não vissem. E qual foi o momento, assim, enquanto você ainda estava no mundo das drogas, qual foram os piores momentos, assim? Porque eu acho que todos os momentos eram ruins, mas sempre tem. Por exemplo, suas filhas sabiam disso? A minha filha mais velha foi uma das filhas que mais sofreu, porque ela viu muitas vezes eu usando droga, muitas vezes ela pegou da minha mão, ela jogou fora. Quando você usa droga, você tem o seu sistema nervoso você é mais nervosa, então eu bati muito nela. E graças a Deus, hoje ela é... Tanto que hoje eu construí um estúdio, né? Hoje tem quase mais de 30 colaboradores e hoje é dela, né? Hoje ela continua o meu legado. Você, quando fala isso, mexe com você, né? Porque muito. Foram momentos muito difíceis, né? Muito difíceis. Bom, mas agora vamos falar do momento que você, desse tempo que você ficou nesse salão, que você conheceu, todas as se clientes. Profissionalizou, se qualificou, né? E aí você falou, vou alçar voos mais altos. Eu fazia unha normal, pé e mão normal, e aí começou a surgir as unhas de gel, de fibra, né? Essas unhas alongadas. Sim. E eu não fui porque eu achava que eu amasse essa profissão, eu fui porque eu precisava ganhar dinheiro. Isso. E eu tinha muitas clientes boas. E as minhas clientes me pagou meu primeiro curso. Um curso, não era um curso assim, tipo, não é que a profissional não me deu um curso bom. Era o que ela poderia te pagar. Me passar naquela... Não, ela poderia me passar. O conhecimento que ela podia te passar era aquele. Ela não tinha mais conhecimento, era muito precário naquela época. Mas eu não achava nunca eu achava que estava bom. Mas aí eu comecei a amar. E aí fui trabalhando, desse salão fui para o La Provence, fiquei lá mais 7 anos. Quando eu saí de lá, fui para um salão onde eu fiquei pouco tempo, que não deu certo, melhor não falar. Uhum. E aí eu fui para o último salão que eu trabalhei, foi para o salão 202, onde, para mim, trabalhar lá, eles me pagaram como se fosse uma luva. Sim. E a minha vida dali por diante estava começando a tomar uma nova direção, porque eu tinha conhecido meu marido, que eu sou casada hoje. Seu marido atual. Meu marido atual. Uhum. E eu falei para ele que eu queria dar cursos de qualidade, que aqui no nosso estado não tinha. Eu queria poder ter material de qualidade, e aqui não tinha. E ele queria sair do trabalho dele e queria montar algo para poder... Ele estava precisando investir em alguém ou em alguma coisa. Isso. E investiu em você. Isso. Aí a gente... Fomos para o Rio, fiz o meu primeiro curso de instrutora para poder dar curso. Fizemos uma compra pequena para poder começar a vender material para as alunas. Até então você não tinha um salão, não, algo seu? Não. Tá. E aí, eu trabalhava ainda no salão das outras pessoas. E nesse meio tempo que a gente começou a vender os produtos, começou a dar curso, eu comecei a ser convidada para dar palestras contando a minha história de vida, só sobre a violência doméstica. Até então, não existia drogas no meio. Isso. Essa parte da sua vida você não divulgava, né? Eu não contava para ninguém. Não conheciam. E aí a gente começou a dar palestras, viajar, minha vida começou a virar comecei a dar muito cursos. E aí eu tive a necessidade de sair desse salão. Treinei a minha filha do meio e a minha sobrinha, para começar a atender as minhas clientes, que eu tinha uma agenda de cliente muito lotada. Mas era um salão que não era seu ainda, né? Comecei na cozinha, na minha casa, na sala da minha casa. Um certo momento você começou... Eu saí do salão, eu comecei a treinar elas em casa, mas eu ainda não tinha saído do salão. Comecei a treinar, fui treinar. Então você era funcionária? Funcionária. Sim.
Fui treinando elas e continuei no salão até dar o tempo do meu contrato, que foi 1 ano. E aí eu falei para eles, olha, eu não saí de lá porque eu briguei ou porque houve a necessidade de eu ter a minha equipe. Sim. E eu comecei na sala da minha casa, onde eu dava 3 cursos por mês para 16 alunas. Começou a virar e eu lembro como se fosse hoje. Eu dava curso na sala da minha casa, eu tinha a minha sobrinha, que está comigo, com a nossa equipe até hoje, e a minha filha. E um homem, marido de uma aluna, foi lá e toda vez que ele ia, ela ficava com medo, ela ficava tremendo, ele ficava na porta da minha casa, dentro do carro, e eu fui e chamei ele para conversar. Eu falei, deixa eu te falar uma coisa, você está atrapalhando o desenvolvimento da sua esposa. Toda vez ela tá indo bem, quando você chega, Aí ele Você notou que tinha algo errado Isso. naquele momento. E ele virou para mim e falou assim, eu até falei para ela, um curso desse no fundo de quintal. Não. Quando ele falou isso, Menos talvez se preciso. fosse outra pessoa, teria ficado triste. Ou desistido, né? Mas eu achei que ele estava certo. Eu precisava, aquilo ali serviu de gás, de incentivo, para mim poder ter o meu salão num lugar mais bonito, num profissional. Eu queria me profissionalizar, não profissionalizar e continuar no fundo da minha casa, como ele falou. Entendi. E eu saí procurando um espaço, e procuro daqui, procuro de lá, aí eu me encantei com o espaço, me aluguei esse espaço. Eu não tinha móveis. Isso era por volta de que ano? Você se lembra? Não, assim, ano eu não lembro. Isso tem 5 anos. E aí eu abri do lado do shopping Goiabeiras, eu achei um espaço onde eu gostei, um lugar bonito, só que eu não tinha móveis, não tinha nada, né? Você começou com a cara e com a coragem, literalmente. Isso, e com a cadeira da minha casa e umas cadeirinhas de bar. E umas mesas. Isso. E aí a gente começou ali, daquele jeito mesmo, e era eu, minha sobrinha, e veio mais um rapaz, o Éder. E aí a gente começou a atender e o atendimento foi crescendo, porque graças a Deus, eu nunca deixei de buscar conhecimento, né? Sim, capacitação e qualificação é muito importante, né? Eu fui para a Rússia fazer um curso, fiquei 20 dias por lá. Então, quando eu fui crescendo, e olha para você ver as coisas que eram engraçadas, né? Eu ganhei todo o projeto do estúdio, mas eu não tinha dinheiro para executar aquele projeto. E às vezes eu chamava alguém para fazer alguma entrevista, para vir trabalhar comigo, e eu mostrava o projeto, e ela falava, vai ficar bonito, que legal, muito legal, né? Tá, eu vou ver e te dou uma resposta. E nunca mais voltar. Porque as pessoas não acreditavam que eu, Sim. manicure, fazia pé e mão, moradora do 3 Barras, né? Iria conseguir. Sim. E aí, Deus foi colocando várias pessoas importantes no meu caminho, aonde eu fui fazendo permuta. Não, eu vou colocar esse papel de parede, aí você vai pagando, fazendo cabelo, e foi vindo. Eu tenho uma cabeleireira que ela começou comigo desde o começo. E quando ela veio trabalhar comigo, teve pessoas que falaram assim para ela, nossa, você é louca, você vai sair de um salão onde está todo montado para trabalhar com essa mulher, você não sabe nem se ela vai ter condição de te pagar. E ela está comigo até hoje, graças a Deus. Mas essas palavras, nenhuma que você possa imaginar, você possa imaginar, vai falar, ai, te deixou triste. Não. Tudo que vinha negativamente, você tomava como um elixir para te dar mais coragem, impulso para mim continuar. Né? E na pandemia eu fui denunciada porque eu estava trabalhando escondido, né? Então eu... De certa forma, né? Porque estava proibido, né? Estava proibido e não podia abrir. Na época a gente até fechou. Fechou e aí as funcionárias, as meninas começaram a mandar, olha, Claudinha, minha cliente quer atendimento, se você não for abrir, a gente vai começar a atender em casa. Aí meu marido falou, meu bem, se a gente não abrir o salão... Vamos perder os clientes. Vamos perder os clientes. E aí, nisso, a gente abriu e começou a atender. E vocês ficavam lá fechados? Fechado, porque assim, ó, era o nosso estúdio, do lado era um oftalmo. O oftalmo podia ficar aberto, então as pessoas confundiam. Se eu não tivesse sido denunciada, eu nunca ninguém iria ver que eu estava trabalhando. Né? E você foi denunciada? E eu fui denunciada. E você sabe quem denunciou você? Imagino, mas eu prefiro não saber, porque eu prefiro... Eu falo, eu tenho comigo que guardar a raiva
que guardar rancor, mágoa das pessoas não faz mal para a pessoa, faz mal pra quem está sentindo, isso, né? para quem está sentindo. Então eu prefiro não saber, não ter certeza de quem fez isso, para mim não criar raiva, não criar mágoa, entendeu? Tá, então me fala, você estava me dizendo que há 5 anos, então, você ainda estava em construção, você alugou um espaço, né, pequeno, sem móveis. Sem nada. E aí, quando que você foi para o seu espaço? Aí você foi lá para frente Miguel, do Goiabês. Mas isso. hoje, atualmente, você não está mais... Na Miguel Sutil. Foi a gente... Na pandemia, eu fui nesse espaço comprar uma maca e a mulher me começou a mostrar o salão, muito bonito. E aí você começou a sonhar mais alto ainda. Na realidade, eu falei, eu não tenho dinheiro para isso, né? E ela me falou que Deus tinha mostrado para ela, eu sendo dona dali, aquele ali lotado de gente, bombando. E eu falei, gente, vamos lá, né? E aí eu voltei, isso foi uma terça-feira, na quarta-feira ela ligou, a gente conversou. Na quinta-feira eu fui denunciada, na sexta-feira eu mudei. E Deus, ele é tão maravilhoso, ele faz as coisas tão bem feitas, que no domingo... o marido de uma cliente ficou sabendo que eu tinha me mudado e comprou o estúdio onde já estava montado. Ele já estava todo bonito, ele já estava com papel de parede, mesas. Tipo assim, estava lindo. Eu tinha acabado de reformar ele. E aí o cliente quis me comprar e pagou ainda para mim treinar a equipe. Com esse dinheiro que eu montei o outro salão. Você montou outro. Hoje tem mais de 30 pessoas que trabalham. Hoje o salão não é mais meu, hoje é da minha filha, porque hoje eu não moro mais no Brasil, né? Então tá, vamos voltar mais um pouquinho. Então você conseguiu sair de lá e nós temos que lembrar que quando você abriu lá, você só trabalhava você, sua sobrinha e mais alguém, né? E aí veio vindo, chegou até 12 lá, chegou até 12. Quando você estava lá, olha só, gente, ela começou, né, o salãozinho dela, sem móveis, né, só com a cara e com a coragem, literalmente, né, onde ela trabalhava, ela, uma sobrinha e mais uma pessoa. Minha filha. E a filha dela, né? Só quem confiava em mim. Só quem confiava nela. E daí, foram aumentando os funcionários, chegaram a 12. Foi denunciada, mas isso não impediu com que ela crescesse, né? Não impediu o crescimento dela. E aí, ela alçou um voo mais alto ainda. Foi para um salão maior, que hoje, atualmente, tem quantos funcionários? Deve ser uns 33. 33 funcionários, né? São 33 famílias, né? Você pensa nisso? São 33 famílias que você está ajudando. Eu penso isso todos os dias. Porque é como eu te falo assim, lá atrás, eu vou voltar, como você fala, tô voltando lá atrás. Eu morava na casa de uma senhora, onde ela me ajudava, tipo, muito. E mesmo assim, a dependência era tão grande que um dia eu roubei um bujão de gás dela e fumei o bujão de gás dela. E hoje, as netas dela, todas trabalham comigo. Então hoje isso para mim é muito gratificante, porque eles nunca ficaram com raiva de mim. E eu hoje poder dar uma profissão, não é só um emprego, eu dei uma profissão, não dou só um emprego. Eu dou uma profissão, porque eu treino todas elas. Quem treina, quem ensina, desde tirar uma cutícula, lixar uma unha, né? Eu tenho meninas lá que ganhavam R$800 e hoje ganha 10, 8, 7, 6 mil reais por mês. Então é uma diferença muito grande. Então você retribuiu ao bem. Pagando o bem com o bem, literalmente. Isso. Que ela te fez, né? Isso. Que bom, né? Que você está podendo retribuir. Mas vamos voltar. Então, você conseguiu, né? A Claudinha, ela conseguiu sair do mundo das drogas, conseguiu, né? Sair do mundo da violência, né? Do momento de violência. E hoje ela é uma empresária de sucesso. E também, gente, ela dá palestras. Muitas palestras. Ela já viajou para vários países, não é mesmo, Claudinha? Hoje, graças a Deus, Deus me deu o privilégio. Eu subo no palco já tem uns 5 anos, mas há 3 anos atrás, eu fui fazer uma palestra que era para 1.000 mulheres, mais de 1.000 mulheres. E aquele dia, Deus, ele tocou no meu coração para me falar do mundo das drogas. E a partir daquele momento,
eu não senti mais abstinência, porque eu tinha parado, mas eu sentia muita abstinência. Eu agredia meu marido, eu quebrava a casa, porque eu sentia muita vontade. Então, para mim poder fazer isso, eu quebrava tudo. Então, a partir do momento que eu comecei a compartilhar minha história, a falar que eu fui dependente química, a partir daquele momento eu não senti mais vontade de usar. Foi como se fosse uma libertação. Foi como se fosse uma libertação. É uma coisa que mexe comigo, mexe muito comigo. Muito, muito. Ainda? Ainda. Não as drogas, eu falo a minha história. Né? A sua história. Te emociona contar a sua história, né? Você conseguiu se libertar, você não tem mágoa desse seu ex-marido que fez tudo com você? Acho que nesse momento a gente consegue sentir pena, não é mesmo, Cláudia? Eu sinto pena dele, muita pena. Eu gostaria de poder ajudar, mas é uma pessoa que tipo, ele está numa fase que não dá mais para ajudar. Mas hoje eu falo assim, eu não sinto mágoa de ninguém. É como eu falei para você no começo. Tudo que eu passei na minha vida foi permissão de Deus. Porque hoje eu tenho uma história para me contar, para você ver. Vem meninas que elas estão... Muitas meninas, quando eu dou uma palestra, elas falam, passei por isso. Então, se você conseguir, eu consigo. Eu passo por isso. Eu recebo mensagens quase todos os dias de mulheres que, às vezes, o marido não bate. Porque as pessoas acham que violência doméstica é só quando chega a bater, a agredir. Física. Né? Mas não é só isso. Por exemplo, esses dias eu recebi uma mensagem que a moça, ela atende dentro da casa dela, mas ela quer evoluir. Ela quer sair, ela quer crescer, mas o marido dela fala para ela, aqui você não paga aluguel, aqui você não vai para a rua. Mas isso é uma opressão, porque a pessoa está impedindo que você cresça, que você alcance seus objetivos, que você voe, que você tenha a sua liberdade. As mulheres, são diversos tipos de violência. Violência verbal, né? A física, a violência a violência, essa como você disse, né? De impedir a pessoa de crescer, de diminuir a pessoa, né? De dizer para ela que ela é incapaz. Que ela é incapaz, que ela não consegue. Eu acho que essas agressão são muito pior do que a agressão a hora que você chega a bater. Porque as pessoas, ela te oprime, as pessoas têm a cabeça fraca. Psicologicamente fica muito abalada. Entende? Bater ainda, às vezes você consegue reagir, ele te dá um murro, você dá outro, você consegue reagir. Mas a psicológica não. Mexe com você. É muito complicado. É muito complicado. Então, a violência não é apenas isso. As mulheres, elas têm que se libertar, elas têm que saber. Se você me ama, você vai sonhar junto comigo. Se você me ama, você vai me apoiar nas minhas decisões. Você não precisa fazer, apenas me apoiar. Apoiando, eu faço. Não impedindo, não atrapalhando. Não atrapalhando, entende? Já é uma ajuda. Olha, pessoal... A Claudinha hoje não mora mais no Brasil, ela mora em outro país, né? É uma mulher, como eu disse, do sucesso. Ela vai deixar o Instagram, ela vai deixar o endereço do salão dela, né? Para quem quiser entrar em contato, ela dá palestra. Você dá palestra também aqui, né? Não só em outros países, né, Claudinha? Aqui também. Né? Acabei de dar uma palestra para 420 mulheres em Goiânia. Em agosto, eu vou dar uma palestra em Uberlândia, em Minas Gerais. Então, aí ela vai deixar todos os contatos, se vocês quiserem contratar a Claudinha, né, para estar dando uma palestra na sua cidade, né, na sua empresa. Quem precisar de atendimento também, gente, o salão não é meu mais, mas continua com a minha filha, mas as meninas são todas treinadas por mim. Todas que estão hoje são treinadas por mim. Então, é uma equipe que eu falo assim, se você entrar e olhar o trabalho de uma e entrar e olhar o trabalho de outra, não tem diferença. Isso me deixa muito feliz, porque eu tenho um legado, né? Eu falo que hoje eu não só dou um emprego, hoje eu faço formação de pessoas. Saem de lá qualificadas, capacitadas. E é uma profissão hoje que eu te falo, a profissão de manicure é uma profissão que vem crescendo a cada dia mais. Né, Claudinha? Sim, e eu vejo assim, mulheres que fazem unhas, antigamente ganhavam R$800, hoje eu falo que pessoas que fazem alongamento de unha chega a ganhar mais do que uma pessoa que fica anos estudando numa faculdade. Gente, antes da Claudinha passar os endereços, né, do Instagram, da empresa dela, né, eu vou pedir para ela dar
um conselho para as mulheres, né? Eu sempre peço isso aqui e ela vai dar um conselho para as mulheres. Eu sempre falo que para vocês buscarem a sua independência financeira, não aceite menos do que vocês merecem. Porque nós mulheres somos capazes, né? Muito capazes. Então eu falo assim, acredite na sua capacidade, sempre. Faça sempre por você. Então agora você passa, né, o seu Instagram, os contatos para quem quiser contratar você para uma palestra, né? Para ir até o seu salão, conhecer também, né? Pode passar. O salão fica na Miguel Sutil, 5549. O Instagram do estúdio é Estúdio Claudinha Ferreira. Tem o meu Instagram que é Claudinha Ferreira Oficial. O número do estúdio é 8152-3011. Tem uma das coisas que eu falo que hoje eu tenho orgulho, é da minha história. Porque através da minha história, várias outras mulheres, ou pessoas, não só mulheres, eu falo homens, mulheres, eles se conectam com a minha história, eu incentivo eles. E eles tem pessoas que falam assim, se você conseguiu, por que eu não posso conseguir? É só acreditar em você. Se você acreditar no seu potencial, você vai conseguir. Se gostar, Se né? gostar, se amar, não vai ser fácil. Se vocês acharem que vai ser fácil, não vai ser fácil. É muito difícil, mas todos nós conseguimos. Todos podem, né, Claudinha? Gente, essa foi a Claudinha, uma mulher incrível, né? Que vocês acompanharam a história dela. Minhas amigas, temos que estar sempre atentas com relação aos nossos filhos. Saber com quem eles se relacionam, né? Conhecer os amigos deles, isso é muito importante, pois como a Cláudia disse, os amigos influenciam e podem, né, destruir a vida de uma pessoa. Por isso é muito importante saber com quem os nossos filhos estão andando. Você pode entrar em nosso canal no YouTube, se inscreva, né? Toque o sininho, porque tocando o sininho, toda vez que tiver uma notícia nova, um vídeo novo, o YouTube vai avisar você. É muito importante você dar um joinha também, porque o YouTube vai entender que você está gostando do nosso programa. E nós agradecemos, porque assim você estará contribuindo para que o programa Planeta Delas, né? Planeta Delas cresça cada vez mais, tá? Não se esqueça de se cadastrar em nosso canal no YouTube. Muito obrigada. Outra coisa que eu quero pedir para vocês, entrem em nossas redes sociais, né? No Facebook, no Instagram, curtam, comentem, compartilhem, deixe lá uma sugestão, né, também para nós, que será muito bem-vinda.